Então, a Devota fez uma pergunta aqui, que falou que ouviu de alguém que a alma está dormindo em outro local, e a gente nem está nesse mundo material, como se fosse dormindo em outro local. Aí Gurudeva assim, como assim a alma está dormindo em outro local? Isso aqui é só um sonho. Ah, ela está dormindo num hotel, a alma. Claro que não, o corpo, a alma, nosso corpo funciona porque a alma está dentro do corpo. Esse devoto cita, o devoto está perguntando, o devoto cita Srila Bhaktivinoda Thakur, dizendo que é como se fosse um lugar de sono, por isso. Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Jagadharma o seguinte, que quando a alma ela se manifesta de Tatasta Shakti, Tatasta significa o quê? Que de um lado tem o mundo transcendental, de outro lado o mundo material. Então, Tatasta é a margem, é o meio entre esses dois. Tatasta Shakti é a potência marginal do Senhor. Quando as divas elas olham para Maya, Maya pega as divas, pegou as divas. E Maya tem duas potências, Avaranatmika Vritti e Vikshipatmika Vritti. Está escrito claramente no Javadharma. Leia no Javadharma sobre Diva Tattva, Shakti Tattva também, sobre a alma, sobre as potências. Maya encobre a alma, não diz Avaranatmika Vritti. Avaran significa encobrir. Dois tipos de cobertores. Corpo grosseiro e corpo sutil são as coberturas. Então, o corpo sutil está dentro do nosso corpo. O grosseiro. E a alma está dentro do corpo sutil. Se a alma não estivesse dentro do corpo, o corpo não estaria vivo. The garland. Depois go on. A alma mora dentro do corpo. Então, dois tipos de tendência da Maya, da alma. Não, perdão, de Maya. Duas tendências de Maya. Avaranatmika Vritti e Vikshipatmika. Vikship significa jogar, atirar. Maya cobre a nossa alma com o corpo grosseiro e com o corpo sutil. Aí depois Maya faz como se fosse uma embalagem muito bem feita. Aí faz uma embalagem com 3 e amarra com 3 cordas. Quando você faz um embrulho assim, um pacote para fazer uma encomenda, né? Você tem que empacotar bem, né? Muito bem para fazer uma encomenda, né? Quando você manda uma encomenda. Então, da mesma forma, Maya deve fazer uma encomenda da gente. Que é o corpo grosseiro e o corpo sutil. Ela pega e encobre a alma e faz uma embalagem, e amarra essa embalagem. Embalagem não, como é que chama? Acabei de falar. Quando a gente tem que mandar alguma coisa, né? Então, e aí Maya amarra com a corda de paixão, ignorância e as 3 mãos da natureza, e depois ela nos atira nesse mundo material. Quando a gente tem que fazer um envio, né? Quando tem que fazer mandar alguma coisa pelo correio e tal, tem que estar bem embalado. Então, a concepção corpórea é a causa, a raiz do nosso aprisionamento material. Você pensar, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou muito erudito, eu sou inteligente, isso é tudo concepção corpórea. Por isso que Mahaprabhu disse, Naham Vipro,
Mahaprabhu disse, eu não sou Brahmana, eu não sou Kshatriya, não sou Vaishya nem Shudra, não sou Brahmachari, Grihastha, Vanapasta. Então quem sou eu, surge a pergunta. Eu sou servo de Krishna, o amado das gopis. Você conhece esse verso de Mahaprabhu? Não? Muito simples. De acordo com o seu estado condicionado, você não tem essa realização. Contudo, através do processo de cantar os santos nomes, Radha Sadhusanga Bhajanakriya, Anatani Briti Nistaruti Shakti Bhav. Em toda a vida você abandona o corpo grosseiro. O corpo sutil não, demora. Perdão, o corpo sutil você nunca abandona. O corpo sutil, você sempre fica com ele. E aí você, quando entra no ventre da mãe, você entra no corpo sutil. E quando você sai do ventre da sua mãe, você nasce, você está com o corpo grosseiro. Isso acontece com todo mundo, mas através do processo de Viharikata, se associar, estiver na companhia de devoto puro, etc., você vai chegar ao estado de Ashakti. No estado de Ashakti, do apego, você vai ter uma bhasa, uma aparência da sua forma espiritual constitucional. Já no estado de Bhava Dasha, você vai se dar conta de qual é a sua forma espiritual constitucional da sua alma. Entendeu? E você automaticamente vai abandonar o seu corpo, tanto grosseiro quanto sutil. Que nem uma cobra, que ela muda de pele. E ela sai daquela pele e sai assim para fora. Quando o sadhaka está no estado de Bhava Dasha, automaticamente ele deixa esse corpo grosseiro e o sutil também. Ele vem o Atma Sarira, que é o corpo da alma. Esse é o processo. Srila Bhaktivinoda Thakur explica claramente isso. Pouco a pouco a gente tem que... Então o devoto fala que a alma não está nesse pacote. Essa embalagem, esse embrulho dos corpos, o devoto alegando que alguém falou que mas a alma não está dentro desse embrulho. O Gurudev falou, traz o Javadharma aqui que eu te mostro. Que Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. As duas tendências de Maya e tal. A tendência de encobrir e atirar a alma nesse mundo material. A gente está nesse mundo porque a gente se esqueceu de Krishna. A alma é Chitkana, é uma partícula de consciência menor do que uma ponta do fio de cabelo. A alma é muito pequena. Como se fosse você pegar a ponta de um fio de cabelo, você dividir em 100 vezes, e pegar uma centésima parte e dividir em mais 100. Esse é o tamanho da alma. Chaitanya Charitamrita diz: tem inumeráveis seres vivos. Você está dizendo que a alma não está nesse corpo, ela está dormindo em outro lugar. Onde? No mercado? A alma, você está aqui, mas a sua alma alugou. O seu corpo está aqui e a sua alma está dormindo em outro lugar. Aí eu vou te falar, mas não é longe não. De onde vem isso? Ou que escrito que então, você pode falar que a alma está em outro local e a consciência que é projetada aqui. Aí você perguntou, mas como você vai realizar a sua alma? Não sei do que ele está falando. O que Mahaprabhu disse? Deixa eu te dar para namar de novo.
Sriya Kaiva Chandrika Vidaranam Vidavadu Jivanam Anandami Vardhanam Pratyadanam Purnam Dasadanam Sarvatma Savanam Param Vijayati Shri Krishna Sankirtanam. Generally chanting holy name, then Cantando santos nomes, seu coração vai ficar limpo e aciado. Hoje ela acho que vai fazer uma dança. Hold it. Então, através de cantar santos nomes, você vai obter a realização. Você? Nosso coração é como um espelho, que agora está encoberto com uma poeira. Então, seu espelho está sujo, você tem que limpar o seu espelho. Nós está dizendo que a alma não está no corpo, que ela está dormindo em outro lugar. E vocês aqui são quem, então? Through consciousness. Ele também não sabe falar em hindi essa palavra, projeção. O corpo só funciona porque a alma está dentro do corpo. O Gurudev falou, não é que a alma está dormindo em outro lugar e aqui é uma projeção da consciência. Não, não. Quando você fala cadáver, primeiro tente entender. O Gurudev disse, a alma está dentro do corpo ou não? Isso é muito simples. O que você acha? É que a alma está dormindo em outro lugar. Ele deu um exemplo do sol, que o sol está no céu, mas o reflexo do céu, o reflexo do sol está na água. Então ele diz que nem a alma é como se fosse o sol, que está bem longe. A pessoa fala isso. O Gurudev está dizendo, ei! Tá uma confusão que realmente essa pessoa está criando, falando essas coisas, dizendo que a alma está dormindo em outro lugar. Você está aqui, mas a sua alma está em outro lugar. As almas de quantas pessoas? Quantos hotéis ia precisar? Quantos quartos de hotel para a alma de todo mundo dormir em outro lugar? When we sleep and we dream, Ela está perguntando, quando a gente dorme, a alma está dentro do corpo, mas a consciência viaja. Aí ela está falando, deve ser por isso que a pessoa deve ter achado que a alma está em outro lugar também. O Gurudev fala, o corpo só funciona porque a alma está dentro. Mas onde que a alma fica? Quando você está acordado, quando você está dormindo e quando você está no sono profundo, é diferente onde a alma fica. Quando você está acordado, por exemplo, agora vocês estão acordados, onde está a sua alma agora? Os seus olhos. E quando você não está nem no sono profundo, mas também nem no acordado completamente, aí a sua alma fica na sua garganta. E quando você está no sono profundo, a sua alma fica no seu coração. Tem como se fosse um lótus no coração.
Ele falou, tem gente que, Maharaj falou, tem gente que diz que quando você dorme, a alma vai para o Brahma Jyoti. O Maharaj disse. Gurudev falou, não, a alma está sempre dentro do corpo, sempre. Quando a alma sai do corpo, isso é a morte. A morte é quando a alma sai do corpo. Agora nossa alma está totalmente encoberta com o corpo sutil, que é formado por mente, inteligência, ego e Chitta. Man, Buddhi, Ahankar, Chitta. Ahankar é o ego. Chitta é o coração, o local onde estão as impressões. Samskaras são as coberturas da alma agora. No corpo sutil, que encobrem a alma. Se a alma não estiver aqui, a alma está dormindo em outro lugar e você está aqui. Eu nunca ouvi isso antes. Nunca ouvi falar nisso antes. There's a famous movie, Gurudev, about Matrix, huh? Matrix, like the Matrix. Então existem ilimitadas divas. Ananta significa ilimitados seres vivos. As escrituras dizem que não existe apenas uma alma nesse teu corpo. Existem ilimitadas almas dentro do seu corpo. Só que uma das divatmas, uma das almas está ativa. Por isso o seu corpo está funcionando. Se você, por exemplo, pegar uma gota do seu sangue e olhar no microscópio, uma gota de sangue, existem muitos seres que vão se mexer ali. Você vai ver na gota de sangue. A ciência sabe. Então, sim, existem muitos seres microscópicos. Vocês não imaginam quantos. Até mesmo aqui na atmosfera, aqui. Muitas almas. Fantasmas, bruxas, também estão aí vagando na atmosfera. Eles estão no corpo sutil. Então a alma, no estado condicionado, está vagando. Às vezes, de acordo com o Punya Karma, você vai para o céu. Então você está sofrendo porque você está vagando. Você vagando em diferentes condições nessa vida e você está sofrendo assim. Então existem limitados almas dentro do seu corpo, mas uma dessas almas é a principal, que está tipo ativa, e as outras estão no estado dormente, totalmente inconsciente. Mas está dizendo que a alma não está dentro do corpo, que a alma está dormindo em outro local. Então quantos quartos teriam lá para todo mundo dormir em outro quarto? Se for tiver muito conhecimento, você vai acabar ficando confuso. Os Gyanis fazem assim. Eles adquirem muito conhecimento e ficam confusos. Isso não é, isso não é, isso não é. Como se fosse um repolho que não tem nenhum fruto no dentro, nenhuma semente, nada. Você acaba jogando fora tudo. Gurudev, tem muitos exemplos que dão Jatha Swapnavata, que é como se fosse um sonho. Só um exemplo que diz que é como se fosse um sonho. E o sonho vem de onde?
Sukshma sense. O sonho vem no corpo sutil. Understand? When you sleeping, dream coming or not? Quando você dorme, você sonha ou não? And that time also I had many children. That dream will come. Você sonha com várias coisas. Okay? In your dream also there. What is the dream? Você sonha com o quê? And you become king. Que você virou um rei, por exemplo. Understand? Many also Várias coisas. and you married. Você se casou. Many queens are there. Tem muitas rainhas. Then, when you wake up, E quando você acorda, so you are sleeping on the floor. você está dormindo no chão. You understand this? Gurudev, I heard that when we dream, Então, Gurudeva, eu ouvi que quando a gente... is also cut through dreaming. Is that Eu ouvi que quando a gente dorme, o nosso karma vai sendo vai acabando. Alguém me falou when we dream? que quando a gente sonha, Sometimes like Gopna is also being aquele processed. karma está sendo processado através do sonho. Dream is what is dream. Gurudeva What diz, you o que é o thinking sonho? daytime, nighttime, O que você pensa de dia vem na sua cabeça de noite. Try to understand. Tente Our compreender. eyes is as like photographer. Nossos olhos é como se fosse uma câmera. Nossos What olhos. you are looking, what Tudo que a gente vê, very quickly. pensa, muito rápido está entrando dentro da nossa mente. When you sleep, and that time you are that things are thinking. Quando você sonha, você pensa naquilo que você The past of it. viu. Mas não só dessa vida, de milhões de vidas também. Then dream also not Passadas. no tails and no head. E às vezes o sonho não tem pé nem cabeça. É tudo assim misturado. Sonho é assim. Sonho é assim. Daytime what you are looking. O que você vê de dia, assiste de dia, aquilo volta à noite, no sonho. No significance. There's no significance. Não tem significado? O Gurudeva disse, não. E muitas vezes não tem cabeça nem pé nem cabeça. Ou seja, tudo misturado, é uma mistureba de... So for you. Enfim, deixa pra lá. Agora ele vai ter outra pergunta, outro assunto. O Devota está perguntando. Uma vez Gurudeva comparou os Gyanis e os Yogis. Eles removem... Gurudeva disse. Chandarana Goswami Maharaj, o que ele disse? Que o Gyani, o Yogi, podem destruir o Aprarabdha. Sim. But we chanting holy names every day. Sim, mas se você cantar o santo nome, você consegue destruir. Jad Brahmanis. Ele não, a pergunta não terminou. Os Gyanis e Yogis, eles vão para o Brahmananda, onde não tem karma. Você pode reconciliar? Maybe karma is there. Karma is two kinds of karma. Existem dois tipos de karma. Prarabdha karma e o aprarabdha karma. But in Brahmananda, in Mayavadi, so-called liberation, you understand? Mayavadi, if you say Mayavadi, actually they cannot to destroy their karma. Os Mayavadis não conseguem destruir o karma porque eles são ofensores. Brahmavadi, Mayavadi, not same. O Brahmavadi e o Mayavadi não é a mesma coisa. Brahmavadi and Mayavadi not same. Mayavadi, they are very dangerous. Mayavadi são pessoas muito perigosas. Aparadi. Mayavadi são ofensores. Mayavadi e Aparadi. Because they committed offense to the Eles cometeram ofensa aos pés de lótus Lord. do Senhor. Because they don't believe Lord has Eles transcendental. não acreditam que Deus tem uma forma transcendental. A Brahmavadi, that means they accept Lord has born. O Brahmavadi aceita So this is Brahmavadi. que Deus tem uma forma, mas eles querem de qualquer forma se imergir na luz do Senhor. Até mesmo o Brahmavadi, quando eles estão nesse estágio muito elevado, eles ainda têm que sofrer o Prarabdha Karma. Esse é o verso do Namastakam. Fifth verse, I think. Mas por cantar o santo nome, todo o seu karma vai ser destruído. We are not discussing about Mayavadi. Mayavadi is A gente não está falando sobre os Mayavadis. Mayavadi is offender. Os Mayavadis são ofensores, aparadis. ज्ञानी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं ज्ञानी
attains Yajujya Mukti. Os Gyanis alcançam Sayujya Mukti. Brahmavadi attains Nirvikalpa Samadhi, right? E o Brahmavadi alcança Nirvikalpa Samadhi. Samadhi. Quando eles estão nesse Samadhi, To a place which is beyond. eles vão para um local que está além do karma. Sorry. When they come in this stage, Quando eles estão nesse estágio, they are mas primeiro eles têm que sofrer o resto do prarabdha deles. Prarabdha karma. Eles vão ter que sofrer o resto do prarabdha ainda. They can destroy their aprarabdha karma. Eles podem destruir o prarabdha, mas o prarabdha não. Karma purchase. So for the Namastaka, Namastaka se explica. but when you Shuddhanam manifest, then Quando the você prarabdha, cantar Shuddhanam, everything will be o prarabdha e o aprarabdha é destruído. back. Entendeu? Brahmavadi, their aim and object, how to A march meta dos Brahmavadis and effulgence of é se fundir na refulgência do Senhor. Or Mayavadi, this is their speculation. E os Mayavadis, eles especulam. Mayavad philosophy means A filosofia Mayavada é totalmente especulativa. Understand? Just Entendeu? you understand. Sabe, especulação. So you can read Bhaktivinoda Thakur or from Guru Maharaj's book. Tem um livro de Paranguru Maharaj que diz o seguinte: Mayavad Jivani. Mayavad Jivani Going beyond é o Nirvana. além do Nirvana, muito além do Nirvana. So this explains this. Shila Gurudev. It's another topic. You're saying something? I'm just saying, Okay, so just the Namabhas that destroys your karma from this life and not the prarabdha karma, or just all. When you ela está perguntando: Namabhasa vai destruir o karma dessa vida ou da vida passada? Prarabdha e Prarabdha é destruído com Namabhasa. Namavasya Bhaita Mukti. Namabhasa te dá Mukti. One holy name is how you powerful. Santo nome é muito poderoso. Shuddhanam, then E Shuddhanam, com Shuddhanam você alcança Krishna Prema. Namavasya Bhaita Mukti. Shila Gurudev. Shila Gurudev. Can you help me? Call Gurudev. Gurudev. Shila Gurudev. Is about the reactions of the actions. My question, please, is example, Gurudev, if I suffer something in this life, example, a disease I'm suffering, or something else I'm suffering, some pain, some suffering, can I say that, or is it true that this can be a reaction from something I did in this life, or anything I suffer in this life is from previous life? Or is it possible that is in this life? Because me and some devotees were discussing, and I remember your kata, you said, no, everything in this life is reaction from previous life. But then the argument they gave is that also sometimes you also say, so I wanted to reconcile. Sometimes you explain like Kamsa. He's like when the Pap Ghara, I think you say like this, like the sin becomes very full, then they die, like this. Sometimes you explain. So then in this meaning, oh yeah, maybe so in the same life can give result because they did so many sinful activities like Kamsa, and then Krishna came and killed. I mean, I'm just to reconcile. So my question is from... One is called always saying these two kinds of concepts. Existem dois tipos de concepção. Sadharana Vichara, Vishesh Vichara. Eu perguntei sobre o karma que a gente sofre nessa vida. É de vida passada ou é dessa vida? Então, Gurudev está dizendo. Tem a concepção geral e a específica. Então, de forma geral, quando a gente faz um karma nessa vida, a gente vai... A reação vai vir na vida seguinte. Então, o que você está sofrendo agora é o aprarabdha karma. O prarabdha. O prarabdha é o que está frutificando nessa vida. E isso aí que você está fazendo agora vai ficar para o futuro. Aí depois está falando, não, mas se você bater a mão no fogo, você vai se queimar na hora. Então, se você faz alguma coisa, você vai sofrer nessa vida. Não, é de vida passada. Porque o que você tem feito na vida passada, agora está vindo. E o que você está fazendo agora vai reservar para a vida seguinte, e assim por diante, vai indo sucessivamente. Krishna Balaram falou, uma Maya cria que faz você pensar, eu fiz isso e estou sofrendo por causa daquilo. Mas, na verdade, o sofrimento vem da vida passada. É uma ilusão que Maya cria. Aí Gurudeva diz, sim, esse prarabdha vem da vida passada.
A prarabdha é o que está sendo reservado. O que você está fazendo agora está virando a prarabdha que vai ser colhido depois. And this body also, according our Esse corpo também, prarabdha karma. ele vem por causa do prarabdha karma. But those are devotees of Lord, Mas os devotos do Senhor, quando eles cantam os santos nomes, then all is prarabdha, everything is todo o prarabdha e o aprarabdha é destruído. Just give an example. Dando um exemplo, If you make the notes on the roof, se você fizer nós make numa, the notes on the roof numa and corda put the fire. e tacar fogo, por exemplo, Then the ashes. as cinzas, vai virar cinza, mas vai ficar a forma assim dos nós também, Same way those mas em are cinza. chanting Então quem canta o santo nome, Namabasa, everything is destroyed. tudo é destruído. E se você der um sopro assim, ó, aquelas cinzas vão se espalhar, vão desaparecer. É como se fosse um milagre. Quem é devoto e canta o santo nome, Everything was destroyed. tudo para ele já está destruído. Just Ajamil, when Exemplo, Ajamil, só quando ele deu o nome para o filho dele, Narayana, perdão, deu não, quando ele cantou o nome do filho Narayana, da primeira vez já foi um Namabasa, não parece do santo nome. Você vê a história de Ajamil, ele tinha cometido os pecados, Papa Karma, mas ele nunca cometeu nenhuma Vaishnava aparada. Por isso que ele cantou Namabasa, a aparência do santo nome. Não é nada fácil cantar Namabasa, uma aparência do santo nome. Most of the chanting will be there Nam Aparad. Não é parada. Geralmente a gente canta numa parada. E se você cantar uma Namabasa, o seu prarabdha e o aprarabdha, os karmas que frutificaram e que não frutificaram vão ser destruídos. Como que Namabasa é tão poderoso? Who came in the house of Jagannath Goswami's father's house? Gopal. Dentro Gopal, His name is Chapal Gopal, no? They think you how Chapal Gopal. Esses caras falaram para ele, porque ele falou assim, como é possível? A Haridas Thakur falou, sim, o santo nome é muito poderoso. Holy name is powerful. So now we'll go Muito poderoso. Aí surge a pergunta, se o prarabdha e o prarabdha foi destruído, como a gente continua vivendo nesse corpo? Então é explicado que Deus é muito misericordioso, porque sem esse corpo eu não ia conseguir fazer Bhajana Sadhana. A gente precisa ter um corpo. Por isso que Deus, com a sua potência inconcebível, Ele dá um pouquinho de prarabdha para nós, um pouquinho de prarabdha karma. Ele dá um pouquinho. Por isso que a gente continua vivendo nesse corpo. Outro ponto. Se você não tiver prarabdha karma, você não vai ser humilde. Entende? E nessa vida, Deus vai te dar muita misericórdia. Apenas por cantar os santos nomes. Como os santos nomes são poderosos. Uma pessoa que canta os santos nomes, ele fez já todos os tipos de boas atividades. Recitou o mantra dos Vedas, tudo, não precisa fazer mais nada disso. Mas qual o santo nome? Namabasa. Talvez você se pergunte, a Jamila cantou o nome do filho, a Narayana. Ok. Então todos os pecados dele foram destruídos. O prarabdha karma dele foi destruído. Sim. Por que ele não parou de ficar na companhia, de morar com aquela prostituta? Por que ele não largou a prostituta? Um exemplo é dado como o da cobra. A cobra poderosa, perdão, a cobra venenosa, perdão. Mesmo que você tire aquela presa que ela inocula o veneno, com veneno, né? Então, a cobra não tem mais veneno, mas por causa do hábito dela, ela ainda vai dar o bote. Só que não tem mais veneno na presa dela.
abhyas. Então, da mesma forma, para um hábito passado, purva abhyas, ele continuou fazendo. But Lord is very merciful, Lord clean heart. Só que Deus é muito misericordioso, limpou o coração dele e levou ele. Leia no Madhura Kandabini, essa pergunta vem e a resposta está lá também. Why Ajamil did not? Por que Ajamil não largou, Bad activities. não parou de fazer as atividades ruins que ele estava fazendo? But he first, in the previous karma. Sorry, habit. Era um hábito passado. Bhagavad Gita, Krishna says, No Bhagavad Gita, Krishna diz: Sadhu eva samantappa samagabdappa siddhi. E sadhu bhava. Sadhu Bebahar. Why? Essa pessoa é um sadhu. É uma pessoa de boas atividades, porque ela é focada unicamente em mim, This is my duty. é um direcionado a mim. Meu dever é purificar o coração dessa pessoa, Krishna diz. So for this, next part will say, E no verso seguinte ele diz: next verse, Kipram Bhavati Dharmat. Vikram bhavati dharmata sakshanti kunti apurjani name bhakta pranashasyanti. Kipram bhavati, he one point. Kipram Bhavati Dharmatma. Essa pessoa é um direcionado a mim. Então meu dever é limpar o coração dessa pessoa. So and you declare, hey, Arjuna, Declare, ó Arjuna, he is my você faça o voto, prometa sadhu. que essa pessoa que é meu devoto, ele é um sadhu. Opiche sudrataro bhajate man ananya bhaka. Sadhu reva samantam. Sadhu reva, this is my Sadhuriva Samantavya. decision. Krishna diz: essa minha decisão, minha conclusão. Krishna diz: eu confirmo, essa pessoa é um sadhu e não um assado. Por que essa pessoa é um sadhu, né? Um devoto? Porque ele é unidirecionado a mim. Ananya Bhaka. Unidirecionado a mim. Ele não adora nenhuma semideus e semideus, nada. Unidirecionado a mim. E se externamente você vê alguma falha nele, algum defeito, pode deixar aqui que eu vou limpar o coração dele. Porque ele é rendido a mim. Que nem uma bebê, ele é rendido à mãe. A mãe cuida dele ou não cuida? Vai limpar o bebê ou não? O bebê faz cocô, xixi, no colo da mãe. O que a mãe faz? Ela limpa e depois pega ele de novo. A mãe não fala assim: ai, que nojo, só pra lá. Talvez o pai faz assim, né? O pai pode até fazer: ei, que nojo, sai daqui. Mas a mãe limpa o bebê ou não? Então Krishna tem muito Vatsalabha. E ele diz: Apichet Suduracharu. Suduracharu. Não é Durachar, não é uma pessoa com um bom comportamento. É Durachar, é uma pessoa com um comportamento muito baixo, degradado. Mas a pessoa adora o Senhor de forma unidirecionada. Quando os semideuses leram esse verso, eles ficaram confusos também. Se você é um direcionado a Krishna, como que você vai ter um mau comportamento, né? E aí chamaram Bhaktivinoda Thakur para explicar esse verso. Tem na biografia de Bhaktivinoda Thakur. E Bhaktivinoda Thakur, ele foi lá para Swarga Loka para explicar esse verso. E aí ele resolveu esse problema aí, que os semideuses não tinham entendido. Então, mas é porque a pessoa leu o primeiro verso, mas não leu o segundo verso depois. O segundo verso, o seguinte, fala o quê? Kipram Bhavati Dharmatma Pratijanihi Name Bhakta Paranashati. Meu devoto nunca vai perecer. Arjuna, prometa. Kipram Bhavati. Rapidamente essa pessoa vai se tornar um devoto puro. Porque ele é um direcionado a mim, então eu vou limpar o coração dele. Ele é um direcionado. Deus tem tanto amor e afeição. Maharaj está perguntando aqui. Alguém falou: para o devoto não tem Namabasa. Que Namabasa é para as pessoas de fora, mas não para os devotos. Pode explicar isso? O Gurudev falou que... Ele está falando que alguém deu um Harikata na palestra e falou que para os devotos não tem Namabasa, só Namaparada e Nama Ishtanama. Aí o Gurudev falou: como assim? Ó Deus, você está dizendo que só tem para Namabasa para os não devotos? Como assim?
Why listen to this? Aí Gurudev falou, por que você ouviu dessa pessoa? O que estão falando? Eles seguem o Guru, não? Ou estão só lendo os livros? To do Namabhas, you need Nam from a devotee, right? Just like Mas Jamil had name from this ele falou, mas para você cantar Namabhas tem que ter recebido That's why he could do o santo nome de um devoto, né? Narayana. Porque Lama Sarishi deu para ele, falou o nome do filho Narayana. Gurudev disse, o Bhagavatam não menciona isso, que ele ouviu o nome do filho de um Lama Sarishi. Quem que batizou o filho dele com o nome Narayana? O Bhagavatam não explica, não foi a Jamala que deu esse nome para o filho. Na verdade, a Jamala já tinha 9 filhos. Por que nenhum deles teve o nome espiritual? A escritura diz que a Jamil teve 10 filhos com aquela prostituta. Ele teve 10 filhos. E nenhum dos outros 9 filhos, nenhum deles tinha nome espiritual. Só o último que teve o nome espiritual. 10º filho. Ele deu esse nome Narayana. Quem que deu esse nome? Aí os Puranas explicam. Uma vez Loma Srishi veio e deu esse nome a Sanskara, ou seja, tipo, como se você batizou o filho com esse nome. Isso é muito importante, esse ritual do santo dar um nome para o seu filho. Quando a prostituta falou, o sábio deu o nome para o nosso filho de Narayana. A Jama não conseguiu nem repetir o nome. A esposa repetiu 3, 4 vezes Narayana, Narayana, e ele não conseguiu nem repetir o nome. Ele falou, qual o nome? Aí a Lama Sarishi falou, eu dei para o seu filho o nome Narayana. Isso foi o Shambhava Brahma. Porque quando o devoto puro fala, a vibração transcendental. E aí a Jamil, ele repetiu o nome. Então, Nama Samskara é assim. Nama Samskara deve ser o nome do seu filho. Do filho deve ser dado por um devoto puro. Ele é que tem que dar o nome. Entendeu? E aí ele começou a repetir o nome. E assim foi o Namabhasa. A primeira vez que ele falou o nome do filho Narayana já foi Namabhasa. E quando ele continuou cantando, né, chamando, né, o nome do filho Narayana, Narayana vem aqui, vem tomar prachada, Narayana não sei o quê. Aí ele foi como um Sukriti. Então Namabhasa faz 2 coisas. Primeiro, destrói todas as atividades pecaminosas e faz você coletar Sukriti. Sukriti vem com Namabhasa. Olha só que coisa. Primeiro, Namabhasa faz 2 coisas, lembre-se disso. Primeiro, ele destrói todos os seus pecados, isso é verdade. E segundo, por você continuar cantando várias vezes, por exemplo, ele continuou cantando o nome do filho dele, Narayana, Narayana. Isso fez ele acumular Sukriti. Quando o Sukriti dele amadureceu e foi acumulado, ele obteve a chance de se encontrar com um devoto puro, Sadhu Sangha. Então, ele não se associou com o Lama Sarishi, aquele sábio que deu o nome para o filho dele. Porque ele estava totalmente bêbado, ele estava todo contaminado, intoxicado. Então ele nem chegou a conversar, não teve nenhuma associação, nenhum convívio, nenhum momento com o sábio, o Lama Sarishi. Mas porque ele ficou repetindo o nome do filho, Narayana, 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 isso fez com que ele criasse Sukriti, ou gerasse Sukriti, ou acumulasse Sukriti. Então, com Sukriti, repetidas vezes ele ficou cantando o nome, ele teve a chance de se encontrar com um sábio, sim. Quem? Os Vishnudutas, os mensageiros de Vishnu. E aí, essa conversa entre os Vishnudutas e os Jamadutas, isso é Sadhu Sangha, ou seja, ouvir Harikatha. Isso é Harikatha, Harikatha é isso. Quando os Jamadutas e os Vishnudutas estavam conversando, os Vishnudutas falaram: você não pode levar a alma de Ajami. Agora vem o devoto que falou que a alma está dormindo em outro lugar. Então quando vieram os Jamadutas pegar, iam mandar pegar a alma lá do mercado onde a alma está dormindo em outro lugar. O Gurudev falou: ó Deus, ó Bhagavan, como que as pessoas falam cada coisa, que a alma não está dentro do corpo, que a alma está dormindo em outro lugar.
A alma está dormindo em outro lugar. Então a alma do Ajamil está onde? Não estava no corpo dele, não? Estava dormindo lá no supermercado. Tente entender. Que Ajamil estava ouvindo essa conversa dos Vishnudutas e Jamadutas, quando eles estavam falando das glórias do santo nome, né? Ajamil estava ouvindo. Como é poderoso o santo nome. Os Jamadutas falaram, Ajamil, ele não cantou o nome de Narayana. Ele estava chamando o nome do filho, Narayana. Como é possível que Narayana tenha ficado livre do pecado? E as Vishnudutas falaram esse verso. Sankirtam parihasam shubham niranam eva vaikuntha nama grahanam sisadham vidur. Sheshaga significa os pecados são destruídos. Ajamil ouviu isso. Ajamil ouviu isso e falou, eu contei o nome do meu filho. Isso foi na Mabasa e todos os meus pecados foram destruídos. Sankirtam parihasam shubham niranam eva vaikuntha nama grahanam sisadham vidur. This is sadhu sangha. Sadhu sangha means this, listen to it. Are Vishnuduta, those are account of Lord Vishnu. Vishnuduta, they are not ordinary persons. Some Sakra Galapad Madari. And all Vishnu, 4 Vishnudutas came. And that time Ajamil repented for his own sinful activity. Ajamil, então ouviu Harikata ali, a glória do santo nome, ele se arrependeu das atividades pecaminosas que ele fez. E quando ele voltou à consciência dele, ele pensou, não vou mais ficar aqui. Aí abandonou tudo e foi para Haridwar. Srimad Bhagavatam explica claramente no 6º canto a história de Ajamil, que ele foi para Haridwar, se sentou na margem do rio Ganges, bebia água do Ganges e voltou a cantar o santo nome, Narayana, esse mantra. E depois os mesmos Vishnudutas voltaram, trouxeram a carruagem. Falaram, Ajamil, venha. Vamos para Vaikuntha. E Ajamil fez essa pergunta para os Vishnudutas, por que vocês não me levaram antes? Ouçam com muita atenção. Por que vocês não me levaram antes? Eu também estava cantando o santo nome antes, agora também. Aí eles falaram, é porque você estava cantando Namabhasa antes. E agora você está cantando Shuddhanam, nome puro. Não dá para ir para o mundo transcendental sem Shuddhanam. Então agora você é qualificado para se sentar nessa carruagem para ir para Vaikuntha. Esse é o processo. Como que os santos nomes são poderosos? Sadhu Sangha é muito importante. Sem Sadhu Sangha é impossível. Shuddhanama nunca vai vir. Então, por estar na companhia do devoto puro, cantar um santo nome, aí você vai começar a cantar um santo nome puro, Shuddhanama. Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Ontem eu falei, se você cantar sozinho, como essa música diz, Ekaki Amar, sozinho, eu não tenho força para cantar o santo nome sozinho. Mas quando eu estou com os sadhus cantando o santo nome, vem poder, eu sinto esse poder. Vem ou não? Por isso que a gente tem que fazer Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Como cantar o santo nome? Na companhia do devoto puro. Mas tem 5 práticas de Bhakti, 5 membros. Sadhu Sangha Nama Sankirtana Madhuravasa, Shrimurti Shraddha Sevana. Mas todas essas 5 práticas de Bhakti você tem que fazer em Sadhu Sangha.
Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Por exemplo, Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Você tem que cantar o santo nome Nama Sankirtana com o sadhu. Bhagavad Shravana, ouvir Harikatha do sadhu, não sozinho. Você leu o Bhagavatam, mas como leu o Bhagavatam? Junto com o sadhu. Aí você vai entender o verdadeiro significado do Bhagavatam. Todas essas práticas são em Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é, sabe, em matemática, quando tem às vezes um parênteses assim no polinômio, ou seja, aquele parênteses você tem que multiplicar todos os, como é que chama, binômio, enfim, todo aquele número tem que ser multiplicado pelo que está no parênteses. Então você tem que fazer Sadhu Sangha Maturava, Sadhu Sangha Shradasevana, Mukti Shradasevana. Por exemplo, não fique sozinho em Vrindavana. Você tem que estar em Vrindavana com o sadhu. Então, todas essas 5 principais práticas de Bhakti você tem que fazer com o sadhu. Tipo, adorar a deidade com fé, sob orientação do sadhu. Tudo sob orientação. Sadhu Sangha é comum. Sem Sadhu Sangha você não vai ter fruto. Vishnudut and Jamadutas, when they discuss these A conversa dos Vishnudutas e os Jamadutas. then Jamadutas, when A Jamila escutou. Jamaharaj, that time they asked to Jamaharaj, Quando os Jamadutas voltaram, eles perguntaram para o Jamaharaj: quem são esses que nos impediram de levar a alma de Ajamila? Não lá do mercado, né, mas é a alma que estava em outro lugar? Não, a alma que estava ali no corpo. A gente foi lá pegar a alma do corpo de Ajamila. Mas vieram essas pessoas, 4 pessoas com 4 braços, bem lindas, com chakra na mão e tal. Aí Jamaraj disse: vocês são muito sortudos, vocês tiveram a visão dos Vishnudutas. Vocês viram os Vishnudutas, tiveram baixa neles. E aí Jamaraj deu uma outra instrução para os Jamadutas, falou: ouçam onde vocês devem ir ou não. Jihanubhakti Bhagavad Nama Gunatyam Jetana Mati Tat Charanarvindam Namati Jasira Ikadubi Tanodam Asato Akrito Vishnu Kristwan. This book recited by Jamaraj. Esse verso foi falado por Jamaraj, que ele falou onde que os Jamadutas devem ir ou não. Jihanu Bhakti, aquela pessoa que não canta santos nomes, você tem que ir até elas. Vá até onde aqueles que não cantam santos nomes. E não vá em quem canta santo nome. Aquela pessoa que mesmo em sua mente não se lembra do Senhor. Ou seja, aquela pessoa que nunca pensa em Deus na sua mente. Mas aquela pessoa que nem que seja uma vez canta os santos nomes, nunca vá até essa pessoa. Nessas glórias dos santos nomes. Nama Mahima. Esse verso é muito importante. Jhana Bhakti. Porque os santos nomes são poderosos, muito poderosos. Entendeu? Essas são as glórias do santo nome, Nama Mahima. Quem celebra os dias relacionados ao Senhor, como por exemplo Janmastami, dia do nascimento do Senhor, Ramnavam, Gora Janma Mahotsava, Gora Purnima. Não vá aquela pessoa que observa esses dias. Jamaraj disse claramente onde ir e onde não ir. O que falar? E aqueles que tomam diksha de um guru fidedigno? Os Jamadutas não vão ver se a pessoa tomou diksha de um guru fidedigno. Mas tem muitos versos sobre isso. Às vezes eu falo, isso é verdade. Eu não fico falando coisa imaginária.
Delhi. Um devoto lá de Delhi, Heart attack. o pai dele teve um ataque cardíaco. Pergunta para Aragalika. Her father, heart attack. O pai dela teve um ataque cardíaco Admitted in e foi internado no hospital em Delhi. understand? Entendeu? Then doctor checked. O médico checou, Doctor declared. né, e disse e deu atestado de óbito. Then we are coming. Tu não chorou, né? Ficou chorando. After 1 hour, Depois de 1 hora, he wake up. ele acordou. Then doctor asked me, what happened? O médico ficou muito That is the surpreso. time he told himself. E aí a própria pessoa falou: Yet Jamaduta came. nossa, os Jamadutas vieram, umas pessoas vieram e me pegaram And one place, para um Jamaduta. local, Then até de Maharaj. hey, Jamaraj falou: por que trouxeram ele aqui? Ele tomou Diksha de Shlanarayana Goswami Maharaj. 100% garantido, isso me falou. E ele me trouxeram de volta pro corpo, eu tô aqui agora. Então, os escritores falam: se você recebeu o Diksha Mantra de um Guru fidedigno, você não chega nem aí no local de Jamaraj. Mas tem só uma ressalva. Não pense assim: eu tomei Diksha Mantra de Shlanarayana Maharaj, eu posso criticar os Vaishnavas e fazer o que eu quiser. Ah, é? Aí Jamaraj que vai dar uma surra em você. É o próprio Jamaraj que vai te dar uma surra. Ah, eu sou discípulo de um Guru fidedigno? Então eu posso criticar qualquer um, né? Não. Uma pessoa que é ofensor a um Vaishnava, tenha muito cuidado com isso. Mas se você não cometeu nenhuma ofensa, você não irá para o local de Jamaraj. Você vai estar fora da jurisdição de Jamaraj. Tem muitos versos sobre isso. Vocês têm versos sobre isso no Gauriya Kantahara. Vocês podem ler. Tem uns versos mencionados sobre isso no Gauriya Kantahara. Aqueles que cantam santos nomes, Gopal Mantra, Gayatri Mantra. Só uma ressalva é que você não critique ou não ofenda nenhum Vaishnava. Vaishnava aparado. Se você cometer ofensa a um Vaishnava, os Jamadutas vão te dar uma surra e falar: vamos com a gente. Por isso que eu conto aquela história, sempre conta, né? Que é um sadhu que cantava o santo nome, construiu um templo na margem do Ganges. E do outro lado do rio Ganges morava uma prostituta. O sadhu cantava o santo nome e ficava na terraça cantando o santo nome. Mas ficava apontando: ixi, aquela prostituta ali é muito caída. Olha só o que ela faz. Ele nem terminava de cantar japa, ficava Hare Krishna, essa prostituta. Nossa. Então, criticando a prostituta. E a prostituta e o sadhu morreram ao mesmo tempo. Os Vishnudutas vieram buscar a prostituta. A prostituta disse: não, mas eu nunca fiz uma coisa boa. Eu não posso ir para Vaikuntadam. Os Vishnudutas disseram: não, apesar de você ter cometido muito pecado, você todo dia, porque a prostituta todo dia ela te dá. Na Sudarshana Chakra, no topo do templo, na cúpula do templo, ela prestava reverências. E ela pensava, ela se arrependia todo dia, ela se sentia muito mal pelo que ela fazia. Quase no meu prarabdha karma, eu faço isso, essas coisas ruins. Os sadhus Vaishnavas moram no templo, falam Harikatha. Ela fazia pecado, mas ela pensava nos sadhus que estavam ali fazendo atividades auspiciosas. Por isso os Jamadutas disseram: por isso todos os seus pecados foram destruídos. Perdão, os Vishnudutas falaram: você é qualificada para ir com a gente, vamos embora. Seus pecados foram destruídos. E ela foi para Vaikuntadam. E já os Jamadutas, mensageiros de Maharaj, vieram buscar o sadhu. O sadhu falou: por que vocês estão aqui? Vocês estão no endereço errado. A prostituta que é para vocês levarem está lá do outro lado do rio. Não é que não. Vocês pegaram o endereço errado, hein? Os sadhus falaram. Os Jamadutas falaram: não, o endereço errado não.
Você, apesar de estar vestido de sadhu, com roupa de sadhu, né, de monge, você não está cantando o santo nome, né, apropriadamente, tá? Você é um estúpido que fica criticando os outros. Os Jamadutas espancaram esse homem e trouxeram muita Jamaluka. Então não pensa isso, o discípulo de Narayana Maharaj. Ele quer a Manamandiri, meu Gurudeva, isso, aquilo. Então, sem problema, eu posso criticar qualquer um. Você acha? Tenha muito cuidado com isso, hein? Os Jamadutas, senão eles vão vir e vão te dar uma bela de uma surra, sem vergonha. Nunca critique nenhum sadhu. O pecado é destruído de forma muito rápida. Já as ofensas, não é tão fácil destruir as ofensas. As ofensas aos pés de lótus dos Vaishnavas fazem com que o seu coração fique duro como um raio. Portanto, nunca critique nenhum sadhu. Faça pouco bhajani sadhana sem problema. Só que nunca critique nenhum Vaishnava. Então a gente vê isso na lila de Srila Rupa Goswami. Apesar de ter sido uma lila, né? Que Rupa Goswami estava sentado meditando em 12 passatempos. E aí, nesse mesmo momento, Kanja Krishnadas veio. Qual o nome dele? Kanja Krishnadas. Em Vrindavana. Ele era um pouquinho manco. Ele veio. Lá onde estava Rupa Goswami, na cabine de Rupa Goswami. Rupa Goswami estava de olhos fechados, pensando nesse passatempo que Shrimati Radhika estava coletando flores no Kusum Sarovar. Com a mão esquerda, ela estava segurando o galho, com a mão direita, ela estava coletando flores. Chamarani Didi, ela pintou essa lila bem bonita. Então, Shrimati Radhika estava coletando, cantando. E aí, ao mesmo tempo, Krishna veio e estava empurrando o galho assim para baixo, para o galho ficar mais baixo. Mas Shrimati Radhika não percebeu que Krishna estava em cima do galho. De repente, Krishna foi e tirou o pé assim, levantou o pé dele. E de repente o galho levantou. Shrimati Radhika ficou pendurada no galho. E aí Krishna abraçou, veio rapidinho para baixo e segurou Shrimati Radhika. As mães deles viram e começaram a bater palmas assim, rindo. Rupa Goswami, ele era Rupa Manjari. Então ele viu também. E aí, ao mesmo tempo, Kanja Krishnadas também veio. Kanja Krishnadas pensou, ele está rindo de mim porque eu sou manco. Kanja Krishnadas foi embora nesse momento. E aí a lila parou. E aí, Kanja Krishnadas, Rupa Goswami tentou voltar a meditar na lila. O que acontece depois? Mas a lila não vinha no coração dele. A lila tem que ser contínua, né? Só que a lila não veio no coração, não voltou. O que aconteceu? Krishna segurou Shrimati Radhika. Ele ficou segurando ela assim por baixo, assim, segurando ela assim para cima, para ela continuar pegando as flores. O que aconteceu depois? Rupa Goswami tentou meditar, mas não vinha meditação. E Rupa Goswami ficou muito chateado. O que aconteceu? E Rupa Goswami perguntou para Sanatana: meu irmão, me diga. Estava meditando nessa lila, a lila parou. Sanatana disse: você deve ter cometido uma ofensa aos pés do Vaishnava. Mas Rupa Goswami disse: eu nunca critico ninguém, eu
Nunca não fiz nada contra ninguém. But maybe some Vaishnava came, you also Aí Sanatana disse, talvez algum Vaishnava tenha vindo e você não tenha respeitado ele, honrado direito. who came, I don't know. Mas quem veio, eu nem sei. That time he told, okay, you call Sanatana all falou, the tá bom, Vaishnavas, chama todos os you get Vaishnavas, and read, onde você mora, e dá um banquete de prachada para todo mundo. Convida todos os Vaishnavas. Then Rupa Goswami Pad, he called to all the Rupa Goswami foi chamar todos os Vaishnavas para virem tomar prachada. Por favor, venham na minha casa tomar prachada. Quero servir os Vaishnavas. Then when he came in the Quando ele place veio of no local de Kandya Krishna, Das, he become very Kandya Krishna ficou muito Oh, bravo. yesterday I went to your place, Ontem eu fui lá eu fui lá na sua cabana, você ficou rindo de mim. That time Rupa Goswami Pad, oh. Aí Rupa Goswami percebeu, aqui que é o espinho, né? Then Rupa Goswami Pad, very humble. Up to that time, I was with good parents, meditate, this lila. Rupa Goswami falou urgentemente. Then you came, all came, I didn't see. Tava meditando na Lila, eu nem vi a hora que você chegou nem nada. Por favor, venha. Kandya Krishna Das veio e tomou prachada According of Rupa Goswami. na cabana de Rupa Goswami. Again, Rupa Goswami Pad also E Rupa Goswami meditated. conseguiu voltar a meditar na So Lila. Vaishnava was trying that in this way, teaching to us how very Isso é um exemplo pra gente. Como que confessar Vaishnava é a pior coisa que tem. Ele volta perguntando qual é a continuação da Lila. How it goes on. Can walk it. Ele falou, pergunta para Rupa Goswami para eles falar qual é a continuação da Lila. Rupa Goswami escreveu assim. This Lila is going on, continue. Essa Lila continua. Understand? Two kinds of upasana. Tem dois tipos de We upasana. call Sarasika Upasana and Sarasika Upasana e Mantra Maya Upasana. You read this book. Harika Jyosuddhas. Leia, Murilo, já no teu coração. Tudo está explicado. Understand? Entendeu? So Lila is going on. I know. A Lila está acontecendo assim, por que não? Vaishnava é parada. Don't you think? Então Oh, não I pense, received Diksha eu recebi Diksha Mantra, Siddha Mahatma. uma Manjari, meu Gurudeva, uma Manjari. Então não tem problema não. Posso criticar os Vaishnavas, fazer qualquer coisa. Não, isso vai ser um And you have to problemão. go the place of Jamara. Você vai ter que ir pro local de Jamaraj, eles vão te espancar. So what is regard Gurudev gave this example. Por isso que Gurudeva You deu esse listen exemplo. Gurudev lecture. Ouça a palestra de Gurudeva sobre isso. Sadhu and prostitute. A história do sábio e da prostituta. Eh? Ah, You have to take breakfast. You also remind to me, otherwise I can speak. Devoto falou assim, tomar café da manhã, mãe. Aí depois, sim, tem que me lembrar, senão eu esqueço com o Harikata. One hour, that's the thing. Sadai Navabrad, Kubu Namabad. Apenas uma basta. You know, like my Gurudev what is saying. Meu Gurudeva dizia, nessa vida você pode até cantar menos Santo Nome, faça menos Bhajana Sadhu, mas nunca critique nenhum sadhu. Entendeu? No need to criticize. Não critique ninguém. Cante Santo Nome. Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Então amanhã Gurudeva está indo embora às 5 da manhã. 9 bucks. Gurudeva toma
Café da manhã no Templo de Barcelona. Not Barcelona Festival. He's going passing through. Just to visit. Você vai visitar o Templo de Barcelona? Oh, I haven't just done that.